paz do Senhor a todos, eu venho aqui mais um dia trazer a palavra de Deus para o seu coração. A palavra de hoje que está poderosa e abençoada. Mas antes de entrarmos na mensagem do Senhor, peço a todos os irmãos e quem está assistindo esse vídeo, que curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para chegar mais vezes para vocês. E também compartilha esse vídeo com muitas pessoas, seja canal de bênção na vida de alguém. Então vamos para a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que fica hoje é em 1 Samuel, no capítulo 17, do versículo 32 ao 36. Que a palavra do Senhor vai falar sobre Davi. Lembrando a todos os irmãos que nunca julgue as batalhas de ninguém. E nunca julgue também as suas lutas diárias de alguém. Então vamos ver aqui que não devemos julgar as batalhas de ninguém, não deveremos julgar também as lutas diárias de cada pessoa, não poderemos chegar e julgar, porque nós estamos se exaltando e nós temos que ter a humildade, saber que cada um tem suas batalhas, cada um tem suas guerras, cada um tem suas lutas e aflições. Então nunca menospreze a luta do próximo. Nunca menospreze as batalhas do próximo. E nunca menospreze as lutas diárias do próximo. Porque nós não sabemos o que o próximo está passando para chegar e julgar. Então vamos ver aqui através da palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e o tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Palavra poderosa e abençoada do Senhor. O relato sobre Davi. Davi era o menor da casa do seu pai. Davi era aquele que apacentava as ovelhas. Davi também era aquele que era menosprezado pelos seus irmãos. E de uma estatura baixa, pois os seus irmãos eram fortes, com seus títulos de guerreiros, títulos de homens de guerra, porque as pessoas viam a aparência, não enxergava o coração. Pois o Senhor Deus, quando mandou Samuel ungir o futuro rei que estava na casa de Jessé, que era um dos seus filhos, até Samuel foi encontro daqueles mais fortes. Enquanto o homem vê com os olhos naturais, Deus vê com os olhos espirituais, e Deus vê o coração do homem. Então Deus viu o coração de Davi. Deus viu e capacitou Davi. Os irmãos menosprezaram Davi. Os irmãos julgaram Davi. Os irmãos de Davi simplesmente achavam que Davi era só o pequeno pastor de ovelhas. Mas para o Senhor Deus, Davi era o futuro rei de Israel. Para Deus, Deus ia manifestar a glória dele através da vida de Davi. Mas Davi foi julgado pelos seus irmãos. Davi foi humilhado pelos seus irmãos.
pessoas se exaltaram e humilharam Davi. E os primeiros que humilharam Davi foi os de dentro da casa dele. Os fortes, os guerreiros de batalhas. Só que eles não viram que Davi já tinha vencido leão e tinha vencido urso. Então, eu e você temos que ter a humildade. Nunca julgar a batalha de ninguém. Nunca julgar a luta diária de ninguém. Porque nós não sabemos das lutas, batalha e tempestade do que o outro está passando. Então, nós não podemos em nenhum momento dizer: eu sou o homem espiritual, as minhas batalhas são as maiores, eu venço todas as minhas batalhas. Em nenhum momento, não. Porque os irmãos de Davi se acharam guerreiros de batalhas grandes e enxergaram Davi como um pequeno pastor de ovelhas que só servia para isso. Mas eles não sabiam que Davi já tinha vencido o urso e o leão. Tem muitas pessoas que enxerga aquele irmãozinho, aquela pessoa e menospreza. E não sabe que aquele irmãozinho, aquela pessoa já venceu ursos e leões diários. E ainda continua vencendo urso e leão. Ainda continua sendo temente à voz do Senhor. Então, Deus vê o coração. Davi aqui é um exemplo vivo disso. Pelos seus irmãos, Davi foi menosprezado, foi julgado pelos seus próprios irmãos. Mas Deus conhecia o coração de Davi. Era Deus que sabia quando Davi estava preparado. Porque quando Davi chegou diante do rei, Saul, com os olhos carnais, falou que Davi ainda era moço. Saul falou que Davi ainda não estava pronto, que não era capaz de enfrentar o filisteu. Foi as palavras de Saul, não foi as palavras de Deus. Porque a palavra de Deus, as palavras de Deus tinha já decretado que Davi estava pronto para vencer o urso e o leão. Porque ia se manifestar a glória de Deus através da vida dele. Não ia se manifestar a glória de homem nenhum. Ia se manifestar a glória de Deus através da vida de Davi. Quem falou que Davi estava pronto foi Deus. O homem, Saul, falou que Davi não estava pronto, pois Saul só enxergou o natural, não enxergou o espiritual. Saul enxergou Davi como apenas um moço que ainda não é capaz de enfrentar batalhas, que não é capaz de enfrentar guerras. Só que Davi não confiava nele mesmo. Davi confiava no Deus Altíssimo, a quem ele era temente, a quem deu vitória a ele, lá no campo, cuidando das ovelhas. O Senhor Deus já tinha provado o tamanho do Deus Altíssimo a Davi, pois Davi, no nome do Senhor, já tinha matado o urso e o leão. Então, não é nós que temos que enxergar com nossos olhos normais e enxergar, não, aquele irmão, aquela pessoa não está pronta para enfrentar batalhas. Aquela pessoa não está pronta para fazer isso, esse e aquilo. Não é eu e nem é você que tem que falar isso, não. Pois quem tem que decretar isso e falar é Deus. Porque para o homem, Davi não estava pronto para enfrentar o filisteu. Mas para Deus, Davi estava pronto e capacitado para enfrentar o filisteu. Porque
Davi era temente ao Senhor. Davi tinha intimidade com Deus. Davi era temente à voz do Senhor. Davi era um verdadeiro adorador. Então, meu irmão, nós temos que enxergar com os olhos espirituais. Nós temos que deixar Deus falar. Não é eu e você apenas olhar para a pessoa e já julgar. Dizer, não, você não está pronto para enfrentar batalhas. Você não está pronto para enfrentar guerras. Você não está pronto para exercer isso. Não, nós não temos que fazer esse julgamento com nossos olhos. Pois quem aprova é Deus. Quem fala o momento certo de eu ou você enfrentar a batalha, ser capacitado para algo da parte de Deus, é apenas Deus. Porque a prova viva é Davi. E Davi foi lá, confiando no Deus Altíssimo. Ainda o homem que quis colocar as suas mãos. Ainda o homem quis se vangloriar. Saul deu a sua própria armadura para Davi. Só que Davi, ao vestir, viu que não ia vencer o filisteu atrás daquela armadilha, daquela armadura. Davi não iria enfrentar o filisteu com aquela armadura de Saul. Ele tinha que ir com a arma que ele já tinha vencido tanto o urso e o leão. Ele tinha que ir com a arma, com as armaduras de Cristo, de Deus. E qual foi? No nome do Senhor. Porque Davi falou que o filisteu, Golias, tinha afrontado os exércitos do Deus vivo. Ele não tinha afrontado, não tinha zombado Davi, não. Golias tinha afrontado o Deus que Davi servia, o Deus dos exércitos. Então, a briga era com Deus. E quem vai para o combate contra Deus já está recebendo a notícia que é de derrota. Quem vai pelejar contra Deus vai perder. Mas aqueles que vai em nome do Senhor Deus, como Davi falou, que ia no nome do Deus Altíssimo enfrentar o Golias, e o Senhor ia dar a cabeça de Golias nas mãos de Davi. Foi o que aconteceu. E o Senhor Deus deu vitória a Davi. E o nome de Jesus foi glorificado, o nome do Deus Altíssimo foi glorificado, porque Davi estava lutando com as armas certas, que era no nome do Deus vivo. Davi estava lutando, não era para engrandecer o homem, não era no exército do homem. Davi foi lutar no exército de Deus. E a vitória foi garantida, porque o Deus Altíssimo está na frente, então tudo vai dar certo. Então, meu irmão, vamos ser pessoas obedientes, tementes à voz do Senhor. Não vamos julgar ninguém pela aparência com nossos olhos carnais. Nós temos que escutar a voz do Senhor. Nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Nós temos que ver se a pessoa foi aprovada quando Deus falar. Foi aprovado. Não eu aprovar. Não você aprovar o fulanão. Quem tem que aprovar é Deus. Pois se Deus está aprovando aquela pessoa, se Deus escolheu aquela pessoa, se Deus te escolheu, se Deus me escolheu, é porque a boa obra de Cristo vai ser feita, vai ser praticada. Pois não é nada para a minha glória e nem para a tua glória. É tudo para a glória de Jesus, para a glória de Deus. E nós somos apenas testemunho das maravilhas de Cristo, do verdadeiro Evangelho de Cristo. Então, meu irmão, essa palavra é de Deus para o seu coração. Lembrando a todos os irmãos que curtem o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para chegar mais vídeos para vocês. E fica todos na paz do Senhor.